leremos do verso 18 ao verso 31. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles do povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. 18 agora, verso 18, chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Em seu mais recente livro, Pecados Espetaculares, a ser lançado brevemente no Brasil pela Cultura Cristã, John Piper expressa surpresa por não estarem ainda jogando bombas nas igrejas cristãs norte-americanas. É que a hostilidade contra o cristianismo naquele país é cada vez maior a partir da mídia e dos meios acadêmicos. Albert Mohler, que é um pastor batista, presidente do maior seminário batista dos Estados Unidos, falando certa vez numa universidade mormon, universidade e grupo que defendem os valores familiares, declarou Mohler: nós não poderemos ir para o céu juntos. Eles têm convicções diferentes das nossas, ou vão eles ou vamos nós. Nós não poderemos ir para o céu juntos, mas poderemos ir para a cadeia juntos. É verdade. Naquele que já foi o país da liberdade religiosa, as leis estão cada vez mais intolerantes com os cristãos. Nós sabemos que nos países islâmicos, quem pregar o evangelho será preso. E se um muçulmano se converter ao cristianismo, será executado.
No Brasil há espaço para qualquer religião. Mas um crente, por exemplo, que tenha um cartório, é forçado por lei a realizar um casamento homossexual. A situação parece cada vez pior. Mas a verdade é que a inimizade e a oposição são coisas antigas, vêm de longe. E isso nós vemos na passagem que nós lemos. É isso que fica mostrado pela pressão das autoridades naquele dia lá em Jerusalém. O que aconteceu? Pouco depois do Pentecostes, Pedro e João foram ao templo para orar. Aí apareceu aquele homem aleijado, e eles oraram e o curaram. Isto foi um acontecimento, é claro que é mesmo, né? As pessoas juntaram ali em volta e Pedro e João começaram imediatamente a fazer o quê? A pregar o Evangelho, a apresentar Jesus. Foi o que fizeram, falaram de Jesus e da ressurreição. Isso não foi muito agradável para as autoridades do templo. Os sacerdotes eram da seita dos saduceus, eles não acreditavam em ressurreição. E diz aí a passagem que eles ficaram muito incomodados. Na verdade, a expressão que encontramos no texto é muito específica. Ficaram ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Nós vemos que há dois motivos aqui para o ressentimento. Primeiro, o fato deles ensinarem. Quem são esses aí? Iletrados, gente ignorante que vem aqui na nossa casa, vem ensinar. Isso é inaceitável. Eles ficaram ressentidos, mas não só por isso. Além de vir ensinar, ainda vem falar de ressurreição. Nós não acreditamos nisso, isso não existe. Criam os saduceus e os sacerdotes ali no templo. O que aconteceu então foi que prenderam aqueles homens e os deixaram na cadeia por uma noite, sem julgamento, sem nada, ficaram na cadeia para ouvi-los no dia seguinte. E lá vem Pedro e João e fazem o que de novo? Falam de Jesus, apresentam outra vez o Evangelho. As autoridades ficaram numa situação difícil. Eu não sei se já existia, Nelson, naquele tempo a expressão saia justa, acho que não, mas foi algo que aconteceu. Por quê? Eles não podiam aceitar aquela mensagem, não podiam aceitar aqueles homens ensinando no seu templo, mas ao mesmo tempo não podiam negar que um homem de 40 anos, ou seja, alguém que estava ali há muito tempo e todos conheciam, havia sido curado. O que eles faziam? Então disseram: vocês então estão proibidos, terminantemente proibidos, de fazer qualquer coisa em nome de Jesus, ou de falar no nome de Jesus. Eu acho que Pedro e João ficaram com vontade de dar risada nessa hora, viu? Como assim? Nós não podemos falar de Jesus, fazer nada em nome de Jesus. Quem que nós vamos obedecer? Vocês ou Deus? Hein? Quem vai ser? Então, as autoridades os expulsaram dali e eles saíram e foram falar com a igreja, foram contar o que havia acontecido. E eu fiquei impressionado com esse relato, imaginando a chegada desses homens à igreja. O que foi que eles disseram? Bem, tanta coisa havia acontecido, a ida ao templo para oração, para adoração, e a cura daquele homem paralítico há tantos anos, e a prisão, ficaram uma noite na cadeia. Mas eles contaram essa notícia, o foco foi esse. Gente, as autoridades disseram que nós não podemos mais pregar o Evangelho. Eu acho que aí a igreja toda caiu na gargalhada realmente. Absurdo, não podemos mais pregar o Evangelho. Por que foi que isso aconteceu? Você já pensou? Provavelmente você já leu essa passagem e encontrou aí esta oposição à pregação do Evangelho, oposição à igreja, e viu a postura dos crentes na ocasião. Por que foi que eles não cederam à pressão? Está proibido pregar o Evangelho, ninguém mais fala nisso. Eles não fizeram assim. Por que foi que eles não cederam à pressão, resistiram a essa inimizade? Por que foi que eles ficaram firmes? Aí quando nós olhamos para essa oração que a igreja orou, que está registrada nesse capítulo, nós vamos entender por que foi que diante da oposição, diante da inimizade, a igreja ficou
firme. A gente percebe, a gente aprende que a igreja resistiu à pressão, não abriu mão da sua missão. Por quê? Porque reconhecia a Escritura como palavra de Deus, porque reconhecia Deus como o soberano. Quem era o soberano? Era Deus mesmo, o Deus da providência. Olhe para essas palavras aí da oração. A igreja começa orando citando o Salmo 2, e ela diz, tu disseste. Ela cita o Salmo 2 e diz que foi Deus que disse. Gente, isso faz toda a diferença. A Escritura, olhamos para ela e vemos o quê? A igreja, essa igreja que resistiu à pressão, viu ali Deus falando, Deus disse. Bem, Deus disse, está dito então, não é? Isso é assunto resolvido. Faz muita diferença quando vemos a Escritura desse modo. Deus disse, está dito. Vamos rejeitar o que ensina, por exemplo, a Igreja Católica. A Igreja Católica ensina que a revelação na Escritura se subordina às tradições da própria Igreja e às decisões dos papas e dos concílios. Eles é que, afinal, estabelecem o que é a verdade, aquilo em que os católicos devem crer, aquilo que devem aceitar e praticar são os papas, os concílios, e a tradição da igreja é que vão determinar isto. Então, não é a Escritura que apresenta a palavra de Deus, a palavra final mesmo é a palavra da igreja. A igreja disse, está dito, tem até uma expressão em latim que coloca exatamente assim, a Roma falou, a causa está encerrada, não tem mais o que discutir, a igreja disse, está dito. Para a igreja que resistiu a esta pressão aqui, era assim, Deus disse, então está dito. E ela foi encontrar na Escritura o que foi que Deus disse. Nessa expressão, disseste, tu disseste, empregada pela igreja em sua oração, ao citar o Salmo 2, nós vemos então que para a igreja, Deus falou realmente, Deus disse. E nós vemos também que não há dúvida quanto a ter sido ele. Deus disse, está dito, e foi ele mesmo. Não há qualquer dúvida a esse respeito. Isso é diferente do que ensinaram, de algum tempo para cá, os iluminados racionalistas, aqueles que vieram com essas ideias e se infiltraram na igreja, segundo os quais a Escritura é apenas o registro da experiência, das crenças do povo de Deus ao longo do tempo. O que é que temos na Escritura? Abra a sua Bíblia. O que temos aí? É a palavra de Deus. Deus disse, não foi Deus quem disse isto. Isto foi a igreja que colecionou essas crenças ao longo do tempo e aí as registrou. Não era assim que a igreja cria. Está dito e foi Deus que disse. Quanto a isso, não havia dúvida para a igreja. E mais do que isso, quando a igreja ora dizendo, tu disseste, citando aí o Salmo 2, porque se refere especificamente ao Salmo 2, dá para perceber que a igreja cria que se Deus disse, foi Ele mesmo que disse, está dito e está registrado. Nós podemos conferir, está lá para quem quiser conferir, está dito e registrado. Isso quer dizer que nós não dependemos de uma experiência pessoal nossa. Quando em contato com a Escritura, ela então se torna para nós a palavra de Deus. A Escritura não depende de uma experiência pessoal para expressar e para ser a palavra de Deus. De um tempo para cá, os filósofos da linguagem vieram com uma ideia que é a seguinte: um autor compõe aí um texto a partir das suas convicções, a partir das suas experiências, a partir da sua bagagem. Ele ali escreve um texto e ele tem a sua ideia ali registrada. Aí depois você entra em contato com aquele texto, você vai ler o que ele escreveu, mas você também tem a sua bagagem, tem a sua experiência, tem as suas convicções, tem um modo de entender toda a realidade. Então, ao ler aquele texto,
Segundo esses filósofos da linguagem, acontece uma negociação. Lá vem o autor com a sua bagagem, com suas escolhas, com seu vocabulário, com suas construções, e aqui desse lado chego eu, chega você, chega o leitor. E nessa negociação e dessa negociação nasce um sentido. O que o texto quer dizer? É o que você decidir, o que você descobrir que ele quer dizer para você com suas impressões, com sua bagagem, com sua formação, com seus pontos de vista. Dá para perceber, então, que um texto não tem um sentido, vai ter o sentido que você decidir nessa negociação. E vai ter um sentido para cada leitor. É assim que esses filósofos da linguagem imaginaram a interpretação. Então, a Bíblia não tem um sentido, ela vai ter o sentido que você entender que tem. E antes de você entrar em contato com ela, ela não tem, então, sentido algum. Não é isso que nós encontramos nesta convicção da igreja a respeito da Escritura. O que Deus disse foi Ele mesmo que disse, Deus disse, está dito, está registrado. Está lá, podemos fazer referência a o que Deus disse e registrou, porque não muda, o sentido é aquele original. Não é o que o texto significa para mim. O que foi que Deus disse? Nós podemos e devemos apelar para esse sentido do texto, sentido ligado a ele, que vai ser descoberto não por cada pessoa de um modo diferente, com um sentido diferente, mas pela igreja, na leitura do povo de Deus, nós vamos saber o que foi que Deus disse. Vamos ler juntos a Escritura, o sentido é aquele mesmo. Vejam só como a igreja cria a respeito da Escritura. Uma igreja firme assim a respeito da Escritura, não se deixou intimidar na hora da oposição, diante da inimizade. A igreja cria na inspiração. Vejam o que diz a igreja a respeito da procedência da Escritura. Disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Isso aqui é um resumo do processo de inspiração, resumo feito pela igreja na sua oração. É isso que nós aprendemos mesmo, que a Escritura é inspirada por Deus. Inspirada por Deus significa que ela procede de Deus. Esta é a ideia da expressão usada aqui pelo apóstolo Paulo na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 16. Toda a Escritura procede de Deus. Vejam, ela não procede então da história humana, da nossa história, da história da igreja. Ela não vem da nossa tradição, ela não vem das decisões dos papas e dos concílios, e também não vem da minha experiência pessoal. Não. Toda Escritura procede de Deus. Há um elemento humano, sim, no processo de inspiração. A Bíblia diz, nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Há o elemento humano, mas ele não dirige o processo. O Senhor mesmo empregou esses que quis usar no processo da inspiração. A participação humana nunca descaracterizou a autoria divina da Escritura. Nós podemos resumir a posição da igreja primitiva, da igreja que resistiu à pressão nesses dias terríveis aí, resumir desta maneira: a igreja sabia que onde a Escritura fala, Deus fala. Esta era a sua firme convicção. Essa elevada visão a respeito da Escritura fez toda a diferença para a igreja nesta hora de dificuldade. É uma condição fundamental, na verdade, para a resistência. Em nossos dias, quando crentes cedem às pressões, eles perdem a sua fé. Mas se isto vai acontecendo com a igreja, acaba a igreja, simplesmente não vai ter mais igreja ali. Já aconteceu assim na Europa, e está acontecendo nos Estados Unidos, e tem aí alguns espertos trazendo essas ideias para nós também, que é para acabar com a igreja aqui também, porque onde não há esta igreja que tem esta visão da Escritura,
palavra de Deus, está dito, Deus disse, disse e está registrado. Onde não há essa visão, não vai haver também igreja, porque ela não vai resistir à inimizade, não vai resistir às pressões. A igreja de Jerusalém continuou firme por causa desta visão elevada da Escritura. Continue olhando para esta oração. Veja só, nessas palavras tu disseste, como nós aprendemos a respeito desta igreja e dos motivos para a sua resistência. Na sua maneira de dirigir-se a Deus, a igreja mostrou como via o próprio Deus, o Deus que se revelou na Escritura. Olha só essas palavras: tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Este era Deus para a igreja, assim ela tinha aprendido e assim ela cria em Deus, o Deus soberano. E a Bíblia nos ensina, sim, que Deus é soberano, mas Ele não é um soberano despreparado. Nós sabemos como é complicado viver num país governado por governantes despreparados. Nós é que pagamos a conta da falta de preparo desse pessoal aí. Mas Deus não é um governante, não é um soberano despreparado, não. Ouçam isto: reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu, firmou o mundo que não vacila. Ele se equipou, está perfeitamente equipado, preparado para o ser soberano, o ser o nosso governante. Nós lemos Salmo 93, verso 1. A igreja sabia disso, sabia então que ele tinha condições de lidar com o problema, podia confiar nele. E nós podemos ainda confiar nele, porque, segundo a Escritura, ele não é um soberano distraído, sabe? Aquele que está olhando para o outro lado sempre, nunca está vendo o que está acontecendo, não é o Senhor, não. Ele é um soberano atento. O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor seu trono. Os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Ele sabe o que acontece por fora e por dentro. O Senhor sabia muito bem o que estava acontecendo em Jerusalém. A igreja não precisava ficar assustada, atemorizada. Sabia que podia confiar nele. O Senhor haveria de decidir. Vejam, a Bíblia também nos ensina, a igreja de Jerusalém sabia disso, que o Senhor não é um soberano de uma monarquia constitucional. Uma monarquia constitucional é aquela em que o rei não manda coisa alguma. Ele é uma figura decorativa, simbólica, simboliza o Estado, representa o Estado, mas ele não detém o poder das decisões. Quem governa é o primeiro-ministro, é o parlamento, não é? Essa é a monarquia constitucional. Mas a igreja sabia que Deus não é um soberano constitucional. Ele realmente detém o poder, e é só Ele que detém o poder. O Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos. Eu estou lendo aqui um versículo depois do que eu devia ler. O versículo é: o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Isso quer dizer, ninguém mais reina, é só Ele mesmo. E Ele diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outrem não a darei. Nós podemos então confiar nele, porque Ele está com o poder em suas mãos, e Ele exerce, e só Ele exerce esse poder. E agora, vejam, a igreja também havia aprendido, e nós devemos lembrar disso, que este Senhor soberano reina em favor do seu povo. Você sabia disso? Que Deus exerce o seu poder em favor do seu povo? A Bíblia diz: o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações. Que declaração impressionante. Ele é tremendo. Quando a igreja diz Senhor, soberano, a igreja, na expressão usada aqui por Atos dos Apóstolos, a igreja está chamando Deus de déspota.
Mas o déspota, no vocabulário daquele tempo, não era o déspota como nós entendemos hoje. Para nós hoje, déspota é o tirano que oprime o seu povo, é o tirano que explora com maldade, de modo vil, o seu próprio povo. Não era essa a ideia do déspota, não. O déspota promovia o bem-estar dos seus e podiam, então, nele, os seus confiar. Essa era a ideia do déspota. Quem é que tinha que ter medo dele? Quem é que tinha que lamentar estarmos sob esse déspota? Os inimigos, porque Deus, de fato, submete os povos e Ele pôs sob os nossos pés as nações. Nós encontramos uma declaração no Catecismo de Westminster, Catecismo Maior de Westminster, a respeito do reinado de Cristo, destacando esse favorecimento, Deus favorecendo, protegendo o seu povo. A pergunta, como Cristo exerce as funções de rei, é respondida assim: Cristo exerce as funções de rei, chamando do mundo um povo para si, dando-lhe oficiais, leis e disciplinas para visivelmente o governar, dando a graça salvadora aos seus eleitos, recompensando a obediência deles e corrigindo-os por causa dos seus pecados. Ouçam isto: preservando-os e sustentando-os em todas as suas tentações e sofrimentos, restringindo e vencendo todos os seus inimigos e, poderosamente, dirigindo todas as coisas para a sua própria glória e para o bem do seu povo. Foi o que nós vimos aí na leitura bíblica. E também castigando os que não conhecem a Deus nem obedecem o Evangelho. Bem, é assim que a igreja via o Senhor soberano, assim que a igreja via o seu Deus. Por isso ela ficou firme diante da pressão, por isso ela resistiu à pressão. Estão vendo a diferença que faz? Ver a Escritura como ela deve ser vista e ver Deus como Ele é mesmo, como Ele se revela. Na hora da dificuldade, na hora da pressão, a igreja vai ficar firme. Porém, lendo ainda essa oração da igreja, aí de Atos 4, nós aprendemos uma lição muito importante nessa luta contra a opressão que está rolando em nossos dias. É que a igreja sabia muito bem, ela havia aprendido isso na Escritura, que a inimizade não era primeiro contra ela, não. O problema não era com ela primeiro, o problema era com Deus mesmo. E é isso que nós encontramos na citação feita do Salmo 2. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Aí está o alvo da inimizade. A inimizade e oposição eram contra Deus e contra o seu Cristo. E a igreja, entendendo assim corretamente, fez uma aplicação também exata. Verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus. Não foi contra a igreja, diz ela. Eles estavam ali sofrendo esta perseguição e oposição, mas estão reconhecendo. Levantaram-se, ajuntaram-se nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste. Ora, Jesus já havia avisado os seus discípulos a esse respeito, ele já havia alertado seus discípulos, dizendo: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. O problema é primeiro contra ele, não é contra a igreja, não é contra os crentes. A Escritura nos mostra que todos os precursores do Messias foram perseguidos, mas o alvo final era ele mesmo, o Messias, o Cristo de Deus. Narrando esse conflito, Apocalipse capítulo 12, verso 4 diz que o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. É aqui Satanás diante do povo de Deus, diante da igreja, cercando, mas ele está de olho naquele que viria do povo de Deus, o filho da mulher,
o descendente da mulher, o Cristo de Deus. A inimizade é primeiro contra ele. Essa inimizade, que é primeiro contra o Cristo, então, é algo antigo. É algo antigo. Na verdade, vem desde a queda. E é impressionante quando a gente vai ler a Escritura e aprende que essa inimizade teve sua origem em Deus. Foi Deus mesmo. Vejam as palavras de Gênesis. O Senhor disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Ouçam agora. Porém inimizade, Deus falando, eu porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Os inimigos de todos os tempos, e agora nos dias da igreja de Jerusalém, Pilatos e Herodes, fizeram o quê? A igreja diz, fizeram tudo que tua mão e teu propósito predeterminaram. Deus nunca esteve senão no controle de toda esta situação. A origem da inimizade, na verdade, é Deus mesmo, Ele que estabeleceu essa inimizade. E pelas palavras que nós lemos, e o texto do Catecismo Maior de Westminster também aprecia isto, pelas palavras que lemos, nós constatamos que assim como o início, o desfecho da inimizade também está nas mãos de Deus. No trecho do Salmo 2, que a igreja não incluiu na sua oração, nós lemos o seguinte: ri-se, versículos 4 e 5, ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles, na sua ira a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Você já tinha pensado nisso? Deus rindo de alguém? Hein? Tinha pensado nisso? Deus zombando de alguém? Talvez o crente diga, não, Deus não faz isso, né? Não seria politicamente correto Deus zombar de alguém, mas esqueça esse negócio de politicamente correto. Deus vê essa oposição contra, que ele sabe que é contra ele mesmo, né? Estão dificultando a vida da igreja, mas a oposição é contra ele mesmo. Ele dá, eu não vou dizer que ele morre de dar risada, porque Deus é eterno, né? Mas ele dá muita risada. Diz o texto que ele zomba desses que estão se opondo. É por isso que eu entendo, você deve ter achado estranho quando eu disse que a igreja morreu de rir. A igreja morreu de rir quando as autoridades disseram, não pode mais pregar o evangelho. Eu acho que eles riram mesmo. E eu tenho base para supor isso, porque Deus ri disso. Ele zomba. É um riso dramático, eu diria. Porque ele sabe, e ele nos contou, o que aguarda essa oposição. O que espera esses opositores. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar. E no seu furor, os confundirá. Olha como é importante entender isto. A igreja que via a Escritura corretamente, que adorava o seu Deus e temia o seu Deus como ele devia ser adorado e temido, sabia muito bem que a briga não era com ela. Estão nos atacando, mas o problema desse pessoal é com Deus. Isto é complicado para essa gente, viu? Meus irmãos, aí está a situação. Nós vivemos em dias difíceis para a igreja. A gente pode não saber disso se não se informa, mas vai ler alguma coisa, os que porventura não souberem. As notícias estão aí, está difícil, e nós precisamos dessa mesma postura, uma posição certa a respeito da Escritura, uma fé a respeito de Deus tal como Ele se revelou, e saber que, afinal de contas, o problema não é conosco primeiro. A briga do inimigo é com Deus, e o problema, então, deles é muito, muito grande. Eu vou mencionar aqui, encerrando, eu posso gastar mais um tempinho aqui, né, Nelson? Que bom que você deixou. Eu quero mencionar duas situações da nossa época, que são situações de oposição.
A igreja. O que está acontecendo em nossa época? Estou dizendo que há problema? É mesmo. Então eu vou citar 2 exemplos que estão embutidos no que eu já mencionei lá no começo. Primeiramente, a sociedade está dizendo hoje que é proibido dizer que as pessoas são pecadoras, que as pessoas são culpadas. É proibido, não se pode falar de pecado mais. Acabou, não tem mais pecado. O desaparecimento do conceito de pecado é uma das marcas da idade moderna e da idade pós-moderna. As pessoas não se acham pecadoras, não acham que precisam de perdão. Isso é um assunto que foi ultrapassado. Um famoso psiquiatra americano chamado Carl Menninger foi muito importante porque ele acreditava que muitos ou alguns distúrbios psicológicos eram tratáveis numa época em que outros profissionais não achavam isso. Ele e um grupo se dedicaram a buscar o tratamento de alguns casos e a sua contribuição então foi importante, muito importante. Não eram todos os casos que estavam perdidos. Havia recuperação e alguns deles, seu tratamento inovador das doenças psicológicas deu ampla forma à psiquiatria moderna. Mas nem tudo que este Menninger disse foi apreciado pela comunidade científica, nem tudo que ele disse foi bem recebido. E um dos exemplos disso é o seu livro escrito ou publicado em 1973, chamado Whatever Became of Sin? O que foi feito do pecado? O que aconteceu com o pecado? É porque a comunidade psicológica havia banido o conceito de pecado. Não tem mais pecado, não se fala mais em pecado. Mas ele descobriu, ao longo dos seus estudos, ele descobriu que ele não conseguia explicar todo o comportamento humano como sendo ou neurótico ou saudável, uma coisa ou outra. Explica-se de um modo ou de outro, e só desses 2 modos. Não, ele achava que havia uma outra categoria de comportamento que só podia ser descrita como pecado, é pecado mesmo. E ele escreveu o seguinte: eu acredito que há pecado que é expresso de forma que não pode ser classificada como crime, doença, delinquência, desvios. Existe, escreveu ele, imoralidade, existe comportamento antiético. Eu espero mostrar que é importante manter o conceito e, de fato, manter a palavra pecado. E ele fez um apelo, então, para que as pessoas reconsiderassem, mas ele não encontrou muita, é uma maneira suavizada de dizer, não é? Ele foi fortemente rejeitado pela comunidade científica. Poucos reviram a sua posição. E na igreja? Estamos falando da comunidade científica? Tá, mas e a igreja? Parece que nós cedemos. A igreja foi cedendo à pressão da sociedade e baniu o conceito de pecado do seu meio também. Só que abandonar o conceito de pecado, dizer que não existe tal coisa, equivale a abandonar o próprio Evangelho. Onde o pecado não é encarado como pecado, a graça não pode ser graça, porque a redenção não é mais necessária. A expiação de Cristo não faz nenhum sentido. Qual o sentido? Nós não precisamos de um Salvador. Jesus fica reduzido a um exemplo de vida. Na provocativa frase de um teólogo chamado Richard Niebuhr, um Deus sem ira trouxe homens sem pecado para um reino sem julgamento por meio das ministrações de um Cristo sem uma cruz. Tudo vazio. Embora a sociedade e a cultura popular rejeitem o conceito de pecado e insistam que nós façamos o mesmo, há pressão, vamos resistir a essa pressão. A igreja tem que resistir a essa pressão. É claro que a terapia tem o seu lugar e os cristãos não devem desprezar o uso legítimo do conhecimento psicológico. Mas o crente sabe muito bem que o problema fundamental enfrentado pela humanidade não pode ser superado pela terapia, apenas pela expiação efetuada por Cristo na cruz do Calvário. Então vejam, aí está uma oposição que nós devemos resistir. Uma outra oposição, pressão dos nossos dias. É proibido dizer que Cristo é a verdade e o único caminho para Deus. Não se pode dizer isso.
Como assim, único caminho? Verdade? Não é possível, não é aceitável isso. Em um dos seus ensaios na revista Veja, o jornalista Roberto Pompeu de Toledo afirmou que evangelização deveria ser proibida, porque é errado uma pessoa tentar convencer outra de suas ideias. É claro que enquanto ele escrevia isso, estava tentando convencer os seus leitores das suas próprias ideias. Mas o ponto em questão aqui é um pouco diferente. Pompeu de Toledo não apresenta razões por que Jesus não pode ser aceito como a única verdade. Não. O que ele faz é rejeitar que exista uma verdade. Não existe uma verdade. Por isso que ele diz que é errado convencer alguém, tentar convencer alguém a respeito de uma verdade exclusiva, final. Ele rejeita que existe uma verdade. O que acontece é que a sociedade aceita que nós abracemos qualquer valor que nós escolhermos, com a única condição de não acreditarmos que esse valor seja verdadeiro. Pode aceitar o que você quiser, mas não sai por aí dizendo que isso é verdade. Então nós temos que abrir mão de nossas convicções. Temos que abandonar os conceitos cristãos sobre a verdade. O que é verdade? Isso é difícil, viu, gente? O problema é que os conceitos cristãos acerca da verdade não são meros acessórios, enfeites da nossa identidade. Eles são a nossa identidade. Nós somos o que cremos. E nós devemos agir de acordo. Veja um exemplo que Paulo nos dá a esse respeito. Ele escreveu à igreja de Corinto, orientando para que disciplinassem alguns de seus mestres que pregavam outro Jesus. O que eles fizeram? Eles só têm uma ideia diferente da nossa? Estão pregando diferente de nós? Pois é, mas existe a verdade. E se alguém está ensinando doutrina errada, disciplina neles. Não podemos abrir mão da verdade. Gente, se nós não tivermos disposição e firmeza para defender a verdade entre nós, nós vamos estar despreparados para enfrentar a oposição à verdade encontrada em nossa cultura. Atualmente, em alguns estados americanos, norte-americanos, correm o risco de perder a guarda de seus filhos e ir para a prisão pais que ensinem às suas crianças que o homossexualismo é contra a vontade de Deus. Clínicas que se recusem, isto segundo autores cristãos americanos desses dias, clínicas que se recusem a fazer aborto a pedido, ou operações de mudança de sexo, estão sendo fechadas. Professores que insistam em defender o criacionismo em sala de aula estão sendo demitidos. Como é que a igreja vai reagir à negação do conceito de verdade ou à relativização do conceito de verdade? Lembra da história de Filipe e o eunuco? Quando Filipe disse que para ser batizado o eunuco deveria crer, o que foi que o eunuco respondeu? Tem que crer. Aí o eunuco disse, eu creio. Não foi isso não. Não foi isso. Segundo o relato de Atos, não foi assim. A resposta do eunuco foi, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Essa foi uma das primeiras confissões de fé, declarações de fé, profissões de fé, né, registradas na história da igreja. Está em Atos 8:37. Outras declarações foram sendo adotadas ao longo dos anos, inclusive aquela muito provocativa, Jesus é Senhor. As autoridades queriam que a igreja dissesse, César é Senhor, eles não, Jesus é Senhor. E essas declarações de fé foram sendo elaboradas pela igreja ao longo dos anos, até que assumiram uma forma que passou para os séculos com o nome de credo apostólico. E é uma forma usada ainda em nossos dias para a declaração de fé. Em que você crê? E o credo apostólico é uma excelente forma de apresentação do conteúdo da nossa fé.
Sabem, nesta época de negação da verdade, não sabermos em que nós cremos, não sermos capazes, por exemplo, de repetir o credo apostólico ou uma forma equivalente, equivale a concordarmos com o pessoal que diz, não liga para esse negócio de verdade, que isso não existe. Como é que pode? O cristão que não pode dizer qual é o conteúdo da sua fé, se a fé cristã tem conteúdo, se não for assim, se não tiver conteúdo, não é a fé cristã. É uma maneira de nós pensarmos a respeito da nossa reação à pressão contra a verdade. Nós vamos responder com a verdade, nós vamos conhecer a verdade. Vocês sabem, a negação da verdade coloca cada indivíduo como a sua própria verdade. Não existe uma verdade, então eu vou inventar a minha própria verdade, eu vou definir a minha própria verdade. Eu sou autoridade para mim, então. Quem é que decide a meu respeito? Eu mesmo decido. Porque o meu código ético, as minhas regras, aquilo em que eu devo crer, tudo é coisa que eu mesmo vou decidir. Eu sou minha autoridade. Disso resulta anarquia. Disto resulta rebelião contra toda forma de autoridade, desde o guarda da esquina, passando pelo professor na escola, pelos encarregados no trabalho, passando pelas autoridades no país, mas afinal chegando à autoridade máxima, o Senhor soberano. Vai acontecer a rejeição dele também. Bem, essa é uma possibilidade, mas uma análise talvez mais aprofundada vai mostrar que a rejeição de que existe a verdade vai conduzir a uma ditadura de certos setores seculares da comunidade, porque nós paramos de fazer o que Deus manda e começamos a fazer o que certos setores da sociedade nos mandam. Então agora é a comunidade acadêmica que diz o que é certo, o que é errado, e nós vamos segui-los. Essa ditadura fascista é que vai predominar. E eles são muito intolerantes, viu, gente? É o pior fascismo que pode haver. Agora, essa é a perspectiva para a sociedade. Por quê? E quanto à igreja? A igreja tem que ser outra história. A igreja vai resistir toda esta pressão externa. A igreja não vai abdicar da sua missão de pregação do Evangelho. Por quê? Porque ela abraça a Escritura, como a Escritura é mesmo, palavra de Deus. Ela confia e teme o seu Deus, como Ele se revela, o Senhor soberano. Ela sabe que a briga da sociedade é com Ele, afinal. A igreja sabe muito bem que o Senhor, que estabeleceu tudo desde o começo, tem o fim já desenhado também. Por isso, confia nele. Não se abala. Vejam o que a igreja disse nessa hora de sufoco aí em Jerusalém, na sua oração: concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Depois de reafirmar a sua posição de fé com esta frase, a igreja se dedica a fazer o quê? A fazer exatamente o que as autoridades tinham proibido. Pareceu até provocação. Não é para pregar o Evangelho? Então, gente, fica assim combinado. Vamos pregar o Evangelho. Senhor, concede, Senhor, que anunciemos com toda a intrepidez a Tua palavra. Como é que nós vamos enfrentar a inimizade e oposição de nossos dias? Você fique esperto, viu? Para identificar o que está acontecendo. Não fica distraído aí, porque ninguém mais está. A sociedade não está. Estão de olho na igreja cristã. Estão de olho no cristianismo. A oposição é forte. A igreja vai fazer o quê? A igreja vai resistir. Firme na palavra, confiante em Deus, de olho na sua missão. Amém.